Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro de Chico Xavier, uma psicografia de Chico Xavier, mas é o livro ditado pelo Espírito Humberto de Campos, Boa Nova. Eu decidi fazer esse livro logo que nós terminamos a série anterior, que foi Paulo e Estevão, que contava ali então a história de Paulo de Tarso, desde os tempos em que ele era um verdugo, o cruel perseguidor dos cristãos, até ali então o final da jornada dele, quando ele terminou mesmo como mártir e foi até recebido por Jesus Cristo, logo na passagem dele pelo próprio Jesus Cristo, além, é claro, de todos aqueles outros amigos dele que já tinham passado, inclusive Gesiel, Estevão e a Abigail. Mas então eu decidi fazer o Boa Nova antes de fazer qualquer um outro dessa série Romances de Emmanuel, porque Chico Xavier disse que dos romances de Emmanuel, daqueles que ele escreveu com Emmanuel, pelo menos eu li essa informação na internet, o Paulo e Estevão seria o preferido dele. E depois o segundo preferido seria esse, Boa Nova. Então eu vou fazer esse Boa Nova e depois eu volto para a série dos romances. Nesses, então, no vídeo anterior, eu fiz, então, os episódios 2, Jesus e o Precursor, que falava ali de Jesus e João, quando eles ainda eram crianças, e depois o terceiro, que foram primeiras pregações, que Jesus, então, começou a recrutar ali as pessoas, os apóstolos, que ele recrutou ali entre os pescadores, especialmente Simão, Pedro e André. Ele foi até passar um período na casa de Simão Pedro, e aí ele teve também um encontro ali com Hanan, que era um dos senhores ali, dos maiorais ali dessa época, ali em Jerusalém, e que zombou dele quando ele disse que ele iria trazer o reino de Deus, porque ele pensou que deveria ser uma pessoa com muito mais posse, uma pessoa não com aquela aparência humilde como ele tinha. E depois Jesus Cristo começou então as primeiras pregações, e aí ele se lembrou desse fato até com algum senso de humor, porque ele disse realmente são aqueles mais humildes, que para quem eu tô pregando, são aqueles mais humildes que depois devem estar preparados, acredito, né, para estar recebendo a boa nova do Evangelho. E aí aqui nós continuamos com o quarto episódio, lembrando que Humberto de Campos disse também que esse é o folclore do céu. Ele diz que entre os inúmeros episódios do folclore do céu, ele reúne aqui então 30 deles. Esse é o quarto então, e é intitulado A Família de Zebedeu. Não, A Família Zebedeu. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação de sua palavra defronte do Tiberíades, que é um rio ali então, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o apostolado dele. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele transbordantes de alegria. Mestre, mestre! Exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da ventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço por evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, ainda eram muito jovens e, em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado.
Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesmo: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ali, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comendadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. E Antipas então seriam aqueles que eram os Herodes da época, né? Que eram aqueles que estavam no poder na época. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos se sentassem em tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com gesto bondoso. Antes de tudo, preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simeão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? E aqui, quando ele diz a lei, ele está então se referindo à lei que ficou conhecida como a lei mosaica, aquela lei que foi trazida através dos 10 mandamentos, através de Moisés. A lei, então, ali que era aquela lei que Paulo de Tarso, ali no livro anterior que eu fiz, seguia com todo o vigor ali, quando ele não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, e por isso ele cometeu todos aqueles atos contra os cristãos. Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? E aqui então Jesus citando aqueles que foram os profetas da época dessa lei. Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, Jeremias também, que veio bastante tempo antes de Jesus Cristo, e Jonas, que tem até ali a história de Jonas e a baleia, que na verdade ele ficou dentro de um peixe grande, porque ele teria então se recusado a cumprir, ele que recebia ali, tinha uma ligação direta, recebia ordens diretas de Deus, recebeu uma ordem para ir até um determinado local e avisar as pessoas que elas deveriam mudar o comportamento delas para que elas fossem agraciadas com as bênçãos divinas, e ele resolveu não fazer isso. Então ele resolveu tomar uma embarcação exatamente para a direção inversa, e essa embarcação então foi acometida por uma grande tempestade, começou a ficar em perigo, e as pessoas começaram a pensar quem estaria ali, que estaria provocando esta revolta, essa ira de Deus. E aí ele pediu para ser jogado ao mar, porque ele entendeu que era ele. E aí então ele foi engolido por esse peixe enorme. Nesse tempo ele pôde então refletir e depois então está refazendo. Ou seja, aqui Jesus Cristo mostrando que talvez os filhos de Zebedeu não tivessem essa estrada pavimentada assim com tanta tranquilidade, que não era fácil então para aqueles que divulgam a mensagem de Deus. Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram.
Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e João ouvia o humilde e repetia: Sim, senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E aqui então Jesus Cristo falando que ele traz com ele as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. Eu acredito que então é aquilo para que o homem combata as próprias fraquezas, as próprias limitações, para que o homem consiga fazer então a sua reforma íntima, a minha forma de entender. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu: Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração. Transpondem desespero com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo o bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O pai não tolera o mal e o combate por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E aqui, quando ele diz pelo bem real da humanidade inteira, eu acredito que ele esteja se referindo então àquele bem absoluto, não essa dualidade que nós vivemos aqui, onde há luz e sombras, onde há bem e mal. E aí, como ele diz, há aqueles que combatem o bom combate, e há aqueles que se colocam do lado do mal, há aqueles que aplaudem o mal, há aqueles que escolhem as sombras, há aqueles que escolhem a luz. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino! Exclamou o velho pescador e, dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, prega o vosso evangelho, aumentaremos o número dos seguidores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é do número, é da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, é a essência de toda a glória e de toda a vida. A impostura reclama interminável defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus, de exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos.
Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí seu coração amoroso nos dirá: Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos como a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sabedoria dele nos convoca para contemplá-la, edificando seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. E aqui então ele explicando o que é o Evangelho de Jesus Cristo diante das leis mosaicas, diante das leis ali então de Israel, que eram ali os rabinos, eram ali os profetas que traziam, que era aquela do olho por olho, dente por dente, mas que não tinha esse amor fraternal, que acolhe, que é pai carinhoso, amigo dos filhos, acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, que foi então essa lição, essa grande sabedoria que adquiriu então também Paulo de Tarso, e foi isso que o fez passar de um rabino perseguidor de cristãos a um mártir que mais divulgou então a Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, como a gente viu ali no livro Paulo e Estevão. Eu deixo aqui se você quiser ver a série que eu fiz sobre esse livro. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. E aí é aquilo que Jesus Cristo diz: Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado como Pai amoroso, que não deseja
nenhum castigo para ninguém. Todo mal que qualquer ser humano esteja passando é só resultado daquelas escolhas que ele fez no passado, só resultado daquilo que ele plantou no passado, ele só está colhendo. E então, nas leis mosaicas, era aquele Deus que deveria ser temido, e como deveria se temer a Deus, deveria se temer então também aqueles que tomavam conta dessas leis e que diziam que era assim, e os que não andavam de acordo com a lei, os que não eram também da mesma, digamos, da mesma raça, tinha tudo isso. E os que ficavam adoentados, os que ficaram leprosos, eram jogados num vale. Então era realmente faltava alguma coisa, e foi isso que o Evangelho de Jesus Cristo veio trazer, então, para que então a gente pudesse ter no coração a fonte da fé viva. Aqui ele concluiu esse quarto episódio, a família Zebedeu, e vamos para o quinto, que é intitulado Os Discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaída, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. À vista de suas profundas afinidades afetivas, Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galiléia. Simão, mais tarde denominado o Zelota, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse conceito, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior do reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava a sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclamavam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competia concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nas contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço.
Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor, nem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Olha, gente, que aviso forte aqui. Dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para aqueles que são falsos, do que para aqueles que são fingidos, aqueles que procuram Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração, essa sinceridade que Deus com certeza vê, conhece. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Aqui ele já fazendo ali uma premonição, fazendo ali uma previsão do que aconteceria ali com os cristãos, enquanto ainda havia aquela ideia da lei mosaica do olho por olho, dente por dente, onde havia os templos suntuosos, as túnicas brilhantes, muita riqueza ali, mas estava exilada a ideia de Deus que está então aí contida na caridade, na fraternidade que Jesus veio trazer. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Então Jesus Cristo ele mostra o caminho que vai ser realmente ali, como ele disse, vai ser difícil, como ele disse no início, mas ele mostrando que é uma dificuldade que vale a pena, porque eles estarão providos, nós quando estamos falando em nome de Deus, com a sinceridade do coração, então até as nossas palavras elas são dirigidas, nós somos inspirados, e aí não há nem que se cuidar com isso. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai que fala em todos nós. Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Não é à toa que ele disse também que aqui seria um lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que seu senhor. Ele sempre encorajando e ele fazendo aquilo que a gente viu ali no livro Paulo e Estevão, quando eles estavam ali passando pelos piores tormentos. Estevão e depois Paulo, quando se converteu, eles sempre lembravam um ao outro: a causa não é sua, a causa é de Jesus Cristo. E ele passou por isso, então por que é que eu que estou aqui representando, estou fazendo, mostrando que eu confio nele, não poderia passar? Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia sabeis que acima de tudo está nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Olha, gente, é super interessante. Olha, não temais os que matam o corpo. Eles não podem aniquilar a alma. Paulo de Tarso disse isso aos verdugos deles, acredito que Estevão também. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Entretanto, nenhum deles cai dos ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo e, terminada a sua locução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam do júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando, antes de todos os companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou-o serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapassa o necessário. Olha aqui então Jesus mostrando aquela coisa que o dinheiro é necessário. Porém, se nós usamos o dinheiro de forma que não está condizente com a luz de Deus, aí então eu acredito que é esse o sinal que ele está dando para ele. Porque ele disse, Deus não precisou das riquezas precárias
precárias para construir as belezas do mundo. Mas, porém, nós estamos no mundo, e aí ele já disse que eu não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Ou seja, Judas ele estava ali realmente ainda totalmente preso ao material. Ele ainda, eu acredito, talvez que ele não tivesse, ele foi o primeiro a despertar depois dessa energia que veio com as palavras de Jesus Cristo, porque eu acredito que ele ainda não estava ali então, e dá para se ver pelo que ele acabou que ele acabou fazendo, a gente vê que ele ainda estava aí, ainda era de todos os que talvez a minha forma de ver estava ainda não completamente inteirado do que eram as belezas do reino de Deus que Jesus Cristo estava falando. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Ou seja, aí bem um dom profético, Jesus Cristo ele já estava antevendo o que aconteceria. Apesar de pequenina, a bolsa poderia se tornar muito pesada. E aqui então, se conclui então esse que foi o 5º episódio, e nós iremos no próximo vídeo fazer então o 6º episódio, que é Fidelidade a Deus. Eu espero que vocês estejam gostando desse livro, então, Boa Nova, que é o 2º preferido de Chico Xavier, e deve ter uma razão. A razão grandiosa é estar podendo, então, estar aí sorvendo, estar podendo ler trechos ditos pelo próprio Jesus Cristo e que não estão escritos em outros livros que foram trazidos aqui, como Humberto de Campos diz, desse folclore com inúmeras passagens, com muita coisa. Ele então selecionou esses 30 episódios para trazer para a gente, para que isso possa nos permitir entender o que é a Boa Nova que Jesus Cristo veio nos mostrar, e que até hoje, a exemplo desses dias que ele chegou, ainda por muitos ainda não foi completamente compreendida. Quem sabe se a gente ler, reler, nós mesmos podemos entender melhor, compreender melhor. E é com esse o intuito com o qual eu estou fazendo, para que eu possa entender melhor, e espero que seja contribuição para você, que você também, se tiver interessado, possa entender melhor. E se você quiser deixar alguma mensagem, quiser dizer o que você está achando, se você está gostando, eu vou ficar super feliz. Muito obrigada, espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau!